Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui pela 103,7, a rádio número 1 da região. Agora, 6h32, uma quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024. Você confere agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Em Goiás, 134 municípios serão prioridade para receber vacinas contra a dengue. Com o aumento do ICMS, combustíveis ficarão mais caros a partir do dia 1º de fevereiro. Movimentações pelo Pix somam 17 trilhões de reais em 2023 e batem recorde. Polícia Federal diz que investigação sugere a existência de rachadinha no gabinete. Dengue, Brasil já tem mais de 217 mil casos e 15 mortes confirmadas. Os detalhes dessas notícias você confere agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h33, sejam bem-vindos à nossa programação. E as alíquotas do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços na gasolina, diesel, biodiesel e gás de cozinha serão reajustadas a partir de amanhã. O aumento é decorrente da decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne secretários de Fazenda de todas as unidades federativas do Brasil. Os estados aprovaram as novas alíquotas em outubro do ano passado, com a vigência a partir de fevereiro desse ano. Foi a primeira alta do imposto estadual desde que ele passou a ser cobrado em uma alíquota única nacional. O ICMS da gasolina vai subir 15 centavos, passando de R$ 1,22 para R$ 1,37. Já o preço do diesel e do biodiesel vai aumentar 12 centavos, passando de 94 centavos para R$ 1,06. O desembargador Luciano Carrasco Flavinha, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, liberou para julgamento as ações movidas contra o senador Sérgio Moro. Os processos podem resultar na cassação do mandato do político. O PT e o PL moveram 2 ações no tribunal, nas quais acusam o senador Sérgio Moro de abuso de poder econômico no período de pré-campanha, quando ele ainda considerava lançar a candidatura ao Palácio do Planalto. Moro se filiou ao Podemos em 2021, mas, perto do prazo final para a troca partidária, em 2022, ele decidiu se vincular à União Brasil, sigla em que lançou a candidatura ao Senado Federal. PT e PL querem a cassação do mandato de Moro e que ele seja considerado inelegível por 8 anos. 6h34. A regularização de MEIs precisa ser feita até hoje. A matéria é com Norberto Notari. Os microempreendedores individuais brasileiros têm até esta quarta, dia 31, para regularizar as pendências com a Receita Federal. Conhecidos como MEI, esses empresários têm o mesmo período também para solicitar uma outra opção de regime tributário, caso seja necessário. Em 2023, entre julho e outubro, quase 400 mil profissionais que atuam nessa modalidade foram excluídos por irregularidades. O número de MEIs cadastrados no Brasil cresceu 6,7% em 2023, passando dos 15 milhões e meio. O aumento foi menor do que o registrado até 2022, quando o crescimento foi de quase 12%. O professor de contabilidade da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP, Thiago Slavov, destaca a importância desta regularização. Os microempreendedores individuais que têm dívidas com a Receita Federal ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional podem ser excluídos do Simples Nacional. Então, nesse caso, o CNPJ do MEI continua ativo, mas ele perde o benefício de recolher os tributos em valores fixos mensais e passa a ser tributado pelo faturamento, o que vai onerar bastante a sua atividade. Além disso, se o MEI não apresentar, por exemplo, a declaração anual do MEI, por mais de 90 dias, pode ter o CNPJ inapto. Isso significa que ele não poderá mais emitir notas fiscais e as dívidas serão transferidas para o seu CPF. O professor da FECAP, Thiago Slavov, alerta ainda para aqueles que já não usam a microempresa, mas por algum motivo mantiveram abertas. Se a empresa está aberta, o contribuinte deixou de pagar os tributos, porque, por exemplo, deixou de emitir nota ou deixou de faturar naquela empresa, ainda assim é importante que o MEI seja regularizado, ou seja, as dívidas sejam quitadas e, independente disso, o MEI seja encerrado, né? Então é necessário entrar no portal também do empreendedor, providenciar a baixa do MEI
o que não significa, né, que você vai estar resolvendo o problema de débitos ou pela falta de entrega de declarações. O especialista recomenda que o empresário fique muito atento com os benefícios dos pagamentos de eventuais débitos tributários à vista. Quem não conseguir regularizar a situação até esta quarta só poderá fazer em 2025. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h37. Em Goiás, 134 municípios de 9 regiões foram considerados como prioritários e deverão ser contemplados com doses das primeiras vacinas contra a dengue. O estado foi um dos escolhidos pelo Ministério da Saúde para receber os imunizantes. Destaca-se o Brasil será o primeiro país com a vacina contra a dengue disponibilizada pelo Sistema Público de Saúde. A vacinação está prevista para começar a partir de fevereiro em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Segundo a gerente de imunizações da Secretaria de Estado da Saúde, Joyce Dornelles, a pasta trabalha junto aos municípios na organização de capacitações sobre informações técnicas da vacina, como os profissionais deverão aplicá-la. Mas é preciso também aguardar o quantitativo de doses que serão enviadas ao estado. Sobre o imunizante Qdenga, ele deverá seguir o esquema de 2 doses, com a segunda sendo administrada com intervalo de 3 meses. A vacina quadrivalente protege contra todos os 4 sorotipos da dengue. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aguarda respostas dos municípios sobre a coleta de resíduos sólidos até a data limite dessa quarta-feira, dia 31. Até o momento, 110 prefeituras já enviaram as informações solicitadas por meio de e-mail oficial. O prazo estabelecido é para cumprimento das determinações do decreto que visa encerrar os lixões em Goiás. A resposta de municípios ao formulário da SEMAD deve indicar a tipologia a qual pertencem entre as 4 categorias. Cada tipo determina a medida que a prefeitura deve adotar nos próximos meses para finalizar o lixão, recuperar a área afetada e também iniciar a disposição ambientalmente adequada dos resíduos. No ato de requerimento da licença do encerramento, a prefeitura deve apresentar um plano de implantação de coleta seletiva a ser instituído em até 6 meses, atendendo no mínimo 10% da população no primeiro ano. Terminais e estações de ônibus do eixo Anhanguera serão reformados pelo governo do estado. E Caiado destacou que o preço da passagem vai continuar o mesmo durante o seu governo. Os detalhes dessa reforma com Pedro Henrique Rabelo. O governo de Goiás tem o planejamento de reformar todos os terminais do eixo Anhanguera até o fim de 2025. Esse é o projeto de como vai ficar o terminal Novo Mundo, que teve as obras iniciadas neste mês de janeiro. Foi mostrado como ficarão todos os terminais do eixo Anhanguera. Terminal da Bíblia, da Praça A, Terminal do Dergo e o Padre Pelágio. O secretário de Estado da Administração, Adriano da Rocha Lima, foi quem apresentou as novidades. Tudo está sendo planejado para que os transtornos sejam os mínimos possíveis. Estão sendo feitas as soluções durante o período da obra. Por exemplo, até mesmo pontos ambulantes ou estações ambulantes estamos fazendo, pegando um ônibus de grande porte, transformando ele numa estação, porque ele pode parar próximo de onde a estação está sendo reformada, ele se transforma numa estação de embarque, aquela é reformada, depois ele sai e vai para o próximo, etc. A ideia sempre é reformar de 4 em 4 estações e os terminais, que são 5 terminais, vão individualmente 1 a 1, terminando lá na Padre Pelágio e Praça A. Os ônibus do eixo Anhanguera e do eixo BRT serão todos elétricos e a frota de Goiânia e da região metropolitana será substituída por ônibus novos até o fim de 2025. Estamos falando de melhorias significativas e que são reivindicação dos nossos usuários. Nós estamos falando de frota nova, nós estamos falando de abrigos, né, que serão instalados em toda a região metropolitana, nós estamos falando de uma frota elétrica também que irá chegar, falando de infraestrutura, que é a revitalização de toda a extensão do eixo Anhanguera, né, de todas as suas estações e também a questão do BRT, que é uma entrega antiga e é um compromisso também do prefeito, que também será realizado nesses próximos 2-3 anos de trabalho. Vários prefeitos estiveram presentes no evento e eles se mostraram animados com a parceria do Estado
com 18 municípios da região metropolitana. É muito importante, porque todos os trabalhadores da região metropolitana vêm para Goiânia, Aparecida, essas cidades maiores, para prestar serviço todos os dias. Vem de manhã, volta à noite. Acaba que tem algumas cidades da região metropolitana que é cidade dormitório e necessita muito do transporte coletivo, que hoje vai trazer melhorias gigantescas por parte do governo do estado. É muito importante, o transporte coletivo na região metropolitana, ele é bem aguçado. Então nós temos aqui Goianira, Trindade, Senador Canedo, Aparecida, que usa muito transporte, né? E a própria capital. Então a gente precisa dessa parceria junto com o governo do estado para dar segurança àquelas pessoas que usam esse transporte, e essa parceria, tenho certeza que junto com as companhias que já exploram esse transporte, vai melhorar bastante esse posicionamento e num curto prazo, né? A gente anseia por isso. Das 18 cidades que compõem a região metropolitana, só 5 ajudarão no pagamento do subsídio. O prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano, revelou que o governo vai pagar a parte das outras cidades. As outras, eu acho que o governador tem uma tratativa de bancar, porque a parte maior do subsídio é do estado. Então o governador já fez esse acordo. Aparecida parece que é 9 um pouquinho, o senador Canedo um pouco menos ou mais ou menos igual. E o Goiânia e o governador vai arcar com a grande parte, que é exatamente esses municípios são menores para que não possam fazer esse subsídio. Todas as melhorias no transporte público já estão acontecendo. E as boas notícias não param por aí. O governador Ronaldo Caiado confirmou e garantiu que dentro da sua gestão o valor da passagem não será alterado. Graças ao subsídio do governo de Goiás e também das prefeituras da região metropolitana, vai continuar o valor em R$ 4,30. Nós estamos mantendo com todo o aumento do diesel a passagem a R$ 4,30 desde 2019. Com todas essas melhorias, ele não vai ter nenhum centavo de aumento na tarifa. Então isso chama-se gestão e respeito ao dinheiro público. E no momento em que também os empresários não são extorquidos, eles também passam a investir mais na empresa e entender que o governo exige qualidade para o passageiro, para o consumidor. No evento também foi realizado o lançamento do novo aplicativo Mulher Segura. As mulheres de Goiás estão seguras em todos os lugares e a ajuda está mais rápida. Com apenas um clique, ele te encaminha para o app Mulher Segura. Esta é uma maneira mais prática e discreta de pedir socorro. E lembrando, é importante ter o aplicativo Mulher Segura instalado no seu aparelho para que a ajuda seja mais ágil e eficaz. Mulher, não importa onde estiver, você está segura. Mas isso aí é muito rápido, porque num clique, apenas num clique, essa mulher pode entrar em contato com um atendente e confirmar a ocorrência e pronto. É enviada de imediato uma viatura da Polícia Militar para atendimento emergencial, que a vítima pode acompanhar de uma forma impressionante. Igualzinho vocês acompanham quando chamam o Uber, o mapeamento, como vai chegar esse carro. A mulher consegue acompanhar onde a viatura está. Então, mulheres, não percam tempo. O aplicativo Mulher Segura já está disponível na loja do seu celular e é de graça. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45. O desenho da Copa do Brasil 2023 começou a ser formado na tarde de ontem, com sorteio na sede da CBF, que definiu os confrontos da primeira fase. Os jogos estão previstos para ocorrer nas semanas de 21 a 28 de fevereiro. As datas exatas ainda serão confirmadas pela Confederação. Ao todo, são 20 chaves com 4 times. Os 2 vencedores de cada chave vão se enfrentar na segunda fase. As 2 primeiras etapas da Copa do Brasil são disputadas em partidas únicas. Nessa primeira, os times de melhores posições no ranking nacional de clubes jogam pelo empate, mas na condição de visitantes. Já a partir da segunda fase, em caso de igualdade no placar, a definição dos classificados será nos pênaltis. Além dos 80 clubes que iniciam na primeira fase, a Copa do Brasil conta com mais 12 times que só entram na competição a partir da terceira fase, quando haverá um novo sorteio para definição de confrontos. São eles: Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Atlético Mineiro, que disputarão a Libertadores, Atlético Paranaense, classificado via Brasileiro do ano passado, Goiás, campeão da Copa Verde, Ceará, campeão da Copa do Nordeste e Vitória, o campeão da Série B.
Jornal Verde Vale. Agronegócios. A terça-feira chegou ao fim com preços futuros do milho contabilizando movimentações positivas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuavam na faixa entre R$ 63,78 e R$ 64,60. O vencimento março 24 foi cotado a R$ 64,49, uma alta de 0,56%. Maio 24 valeu R$ 64,60 com elevação de 0,67%. Julho 24 foi negociado por R$ 64,40 com ganho de 0,63%. Setembro 24 teve o valor de R$ 63,78, uma valorização de 1,22%. O analista de mercado Vlamir Brandalize destaca a recuperação de preços do milho na Bolsa Brasileira, mas ressalta que com apenas 15% da primeira safra de milho colhida no Brasil, o mercado pode ainda viver dias de pressão pela frente. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02 agora, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. O balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde apresenta números preocupantes da dengue em todo o país. Nas primeiras semanas desse ano, o Brasil já registra um acumulado de 217.840 casos prováveis da doença. Com a explosão de notificações, também se evidencia a quantidade de mortes, 15 confirmadas e 149 sob investigação. Segundo a pasta que apresentou o balanço durante a reunião com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde em Brasília, a incidência da dengue no país é de 107,1 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, enquanto a taxa de letalidade da doença está em 0,9%. No balanço anterior, referente às 3 primeiras semanas de 2024, a pasta confirmou 12 mortes e 120 mil casos prováveis em todo o país. Havia ainda 85 óbitos sob investigação. E mais da metade das crianças que cursam o segundo ano do ensino fundamental ainda não aprenderam a ler e escrever. A notícia é do Fundo Internacional de Emergência de Nações Unidas para a Infância, a Unicef. De acordo com a pasta, a pandemia de Covid-19 agravou o número de crianças não alfabetizadas no Brasil. Antes da pandemia, o número de crianças não alfabetizadas na faixa etária esperada já era considerado preocupante, enquanto marcava 40%. Atualmente, o número aumentou para 56%. Para a oficial de educação da Unicef, Júlia Ribeiro, a redução dos dias letivos, a dificuldade de acesso aos materiais educacionais e a falta de orientação especializada são os principais fatores que fazem da pandemia um dos agravantes na educação brasileira. Em junho do ano passado, o Ministério da Educação lançou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que prevê medidas que vão assegurar que 100% de crianças brasileiras estejam alfabetizadas no fim do segundo ano do ensino fundamental. E para 90% de lojistas, o pagamento via Pix e cartão é mais seguro. Priscila Mendes é quem traz essa informação. Hoje em dia, existem diversos métodos de pagamentos considerados seguros, cada um com as devidas proteções. Uma pesquisa da Cielo, realizada com varejistas para entender as tendências no universo dos meios de pagamentos, mostrou que 90% consideram o Pix e cartões os meios de pagamentos mais seguros, como destaca Marcelo Toniolo, vice-presidente de Riscos, Compliance, Prevenção e Segurança da Cielo. De acordo com essa pesquisa, o Pix e cartões são considerados para todos os perfis os meios de pagamentos mais seguros. Dentro daqueles estabelecimentos comerciais, o pedido de chargeback, a solicitação que geralmente causa estorno no valor da venda, foi relatada com preocupação por quase metade dos envolvidos. Marcelo Toniolo ressalta que a Cielo trabalha com estratégias e tecnologias para proteger tanto os clientes quanto os varejistas na prevenção de fraudes e golpes. Seguimos investindo constantemente em tecnologia e inteligência para prevenir e reagir às fraudes. Quase 85% dos varejistas já caíram em algum tipo de golpe ou fraude, ou conhece alguém que passou por essa situação. Esse patamar é elevado. Os dados da pesquisa chamam a atenção como uma necessidade de seguirmos criando mecanismos seguros. Empresas que investem em prevenção têm mais chances de aumentar as suas vendas, reduzir perdas e, consequentemente, alcançar resultados mais expressivos. Com o avanço da tecnologia, os meios de pagamento representam a união da segurança, conveniência e inovação, proporcionando mais eficiência nas transações financeiras, moldando o cenário econômico da era digital. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale.
Notícias de Goiás. 7h06. E as empresas do mercado da construção civil da Grande Goiânia vivem momentos de otimismo. A capital está entre as 3 melhores cidades brasileiras para se fazer negócios imobiliários. A demanda por imóveis de médio e alto padrão está em alta. E existe campo vasto para atuação na área da construção de moradias populares, para minimizar o déficit de mais de 30 mil moradias. Outra notícia boa é a oferta de crédito para o setor imobiliário, tanto para projetos como para a compra de unidades. A lei que criou o plano diretor da cidade foi regulamentada. Na Câmara de Goiânia, tramitam projetos de lei para revitalizar o centro da capital e o da habitação de interesse social, que vão impulsionar o mercado da construção. Com tudo isso, nesse ano, o setor espera movimentar mais de 9 bilhões de reais com valor geral de vendas e ofertar ao mercado mais de 10 mil moradias. O governador Ronaldo Caiado vai lançar amanhã um pacote de investimentos de 546 milhões de reais em eventos culturais e de fomento ao empreendedorismo em regiões turísticas do estado. A maior fatia do pacote, que soma 428 milhões e meio de reais, é de recursos do FCO para o empreendedorismo em locais com forte potencial turístico. Outra parte importante será destinada à Lei de Apoio Cultural. Serão 80 milhões de reais divididos igualmente entre Aldir Blanc e Goiáses. Outros 14 milhões de reais vão para o Fundo de Arte e Cultura. Também entram no pacote do governo estadual 15 milhões de reais, que vão bancar a nova edição do CLAC Retomada Cultural e a parceria com o SESC para a realização de 24 shows no estado, a custo de 5 milhões de reais. O Conselho Estadual da Educação identifica escolas particulares que estão funcionando de forma irregular. Os detalhes você confere com Sabrina Monteiro. Unidades escolares devem renovar credenciamento para que a escola funcione conforme a lei. Porém, o Conselho Estadual de Educação de Goiás identificou irregularidades em instituições de ensino goianas. Um dos requisitos que está estabelecido na nossa resolução, que é a resolução número 3, é exatamente os alvarás. O certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros, se a escola tem autorização do município com alvará de funcionamento e também com alvará da vigilância sanitária. Depois do processo, na Câmara de Legislação e Normas, um dos colégios solicitou o credenciamento para regularizar a situação. E o Conselho Estadual de Educação de Goiás atendeu o pedido. Quando uma escola ela funciona irregularmente, quando chega até nós, ao Conselho, o Conselho faz um trabalho de credenciamento. Os atos que aquela escola, se ela for autorizada, os atos que aquela escola praticou durante esses anos, eles são validados pelo Conselho. A partir de denúncias, então, o Conselho verificou a situação de escolas que não tinham habilitado o processo na hora devida, do tempo devido. Qualquer escola, para funcionar, é necessário que ela tenha, então, seu ato de credenciamento e autorização de curso. Não tendo isso, então, nós temos mais de 1.000 escolas públicas e outras 1.000 e tantas escolas particulares nos 246 municípios do estado. Toda escola precisa estar credenciada e autorizada em seus cursos. E esses períodos de credenciamento e autorização, eles vencem. O prazo máximo é 6 anos. Todas essas escolas que não estavam autorizadas ou queriam abrir foram chamadas ao conselho, algumas já conseguiram se regularizar, outras não, estão arrumando documentação. Desde a capacitação de professores, alvará de vigilância sanitária, certificado do Corpo de Bombeiro, a estrutura da escola. Mas o mais importante para a comunidade, para a família, é que todo pai que for matricular um filho em uma escola, ele precisa saber se essa escola está autorizada pelo Conselho Estadual de Educação. O presidente do CEE de Goiás afirma que as irregularidades já haviam sido apuradas um pouco antes da pandemia. No final de 2019, início de 2020, antes da pandemia, nós já identificamos escolas que estavam com problema. Uma, inclusive, em 2020, atuava sem autorização. E alunos que fizeram cursos técnicos lá, prestaram concurso e não conseguiram entrar. Desde lá, então, o Conselho tem pedido ajuda, né? Tanto da Secretaria de Educação como os funcionários da Secretaria de Educação, porque são 246 municípios. Não é fácil você fiscalizar todas. E através de denúncia agora, nós passamos por 9 escolas. É público, os processos são públicos, algumas já regularizaram porque estavam fazendo matrícula sem autorização do Conselho. Então, conseguir documentação, habilitar o processo, estando ok, pode atuar. Não estando ok, a família então tem que aguardar até que a escola esteja com seus atos de credenciamento e autorização em ordem. E deixa o alerta para os pais.
É obrigação da escola deixar à disposição da família na recepção qual é o número da resolução que credencia. E os pais também podem ligar na ouvidoria do conselho, ou pelo site, ou pelo Instagram, e perguntar: eu moro em tal cidade e nessa cidade tem essa escola, eu quero matricular meu filho, como está a situação do meu filho que está matriculado? Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Horas e 11 minutos. E no mercado da bola, o Corinthians abriu negociações com o Flamengo por mais um jogador. Além de tentar contratar o lateral direito Mateuzinho, o clube tem interesse no zagueiro Pablo, de 32 anos. A conversa é conduzida por Fabinho Soldado, novo executivo de futebol do Corinthians, que até semana passada era funcionário do Flamengo e mantém uma boa relação com a diretoria rubro-negra. A busca do Corinthians por Pablo foi noticiada inicialmente pelo UOL. Inicialmente, o Timão deseja ter o zagueiro por empréstimo. O clube, porém, não descarta fechar o negócio em definitivo. Pablo vem sendo pouco utilizado no Flamengo. Em 2023, ele foi reserva na maior parte da temporada e disputou apenas 15 jogos. E Luiz Henrique disse sim e será o jogador do Botafogo em transação de 16 milhões de euros fixos e mais 4 milhões de euros em metas e bônus. O martelo foi batido após uma reunião ontem com representantes do atleta e John Textor, o proprietário da SAF do Alvinegro. Se todas as metas e bônus forem batidas, será a maior contratação da história do futebol brasileiro em valores absolutos, 107 milhões de reais. Em valores corrigidos, ficaria em quinto lugar, atrás de Tevez, Arrascaeta, Edmundo e Pedro. Ficou acordado que o jogador terá a opção de deixar o clube no meio de 2024, ou também no começo de 2025, para atuar no Lyon. O contrato é válido por 5 temporadas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7 horas e 13 minutos. O mercado físico do boi gordo voltou a apresentar algumas tentativas de compra abaixo da referência média nesta terça-feira, e os preços ficaram estáveis a mais baixos. Segundo o consultor Fernando Henrique, o mês de janeiro foi pautado pelo lento escoamento da carne. Ele coloca que vale destacar que o pecuarista ainda dispõe de boa capacidade de retenção, capaz de cadenciar o ritmo das negociações. O preço da arroba do boi no fechamento dessa terça-feira ficou da seguinte forma: São Paulo, R$ 239,00, Goiânia, R$ 230, Uberaba, R$ 243, Dourados, R$ 231,00 e Cuiabá, R$ 210,00. O mercado atacadista apresentou manutenção de preços no decorrer da terça-feira. Ele apontou que o escoamento de carne foi bastante lento ao longo de janeiro. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E a população precisa ser a grande aliada no enfrentamento à dengue. Denise Coelho é quem traz os detalhes dessa informação. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou cerca de 120 mil casos de dengue nas 3 primeiras semanas do ano. O número representa aumento de 170% em relação ao mesmo período do ano passado. Os governos de Minas Gerais e do Distrito Federal chegaram a decretar situação de emergência. O administrador Rui Ribeiro, diretor da Câmara de Gestão Pública do Conselho Federal de Administração, lembra que enfrentar o problema é mais do que uma questão de administração pública. A entidade reforça que toda a sociedade deve se mobilizar e fazer a sua parte, evitando, por exemplo, deixar lixo na rua e água parada em recipientes como pneus e vasos de plantas em casa. Esses locais podem se tornar criadouros do mosquito transmissor da doença. Os gestores públicos, principalmente os da área da saúde, precisam realmente ter o cuidado e o zelo. Tanto é que estão trabalhando agora, saiu a vacina, né? É uma vacina caríssima. Você imagina quanto isso vai custar para a população brasileira. E nós, Conselho Federal de Administração, que temos o dever de auxiliar o governo como um todo, por isso nós estamos registrando esse alerta aos administradores, aos tecnólogos, às suas famílias, para que evitem e cuidem da saúde pública no caso da dengue. O Ministério da Saúde alerta que 75% dos focos de dengue estão dentro dos domicílios brasileiros. O jornalista Leon Rosa enfrenta a experiência pela segunda vez. Da outra vez, por exemplo, eu tive muita náusea, muita diarreia. Dessa vez eu não tive. Por isso que eu imagino que
a cepa, enfim, o vírus tenha sofrido alguma evolução e ficou mais agressivo. É um negócio assim indescritível. Qualquer esforço que eu faço de levantar, eu já sinto fraqueza, calafrios e tremendo muito, dor no corpo, dor na cabeça, dor no fundo do olho, febre, perdi a fome completamente. Eu acho que eu já devo ter emagrecido uns 5 quilos, está sendo muito difícil. Como fez o Leon, é importante procurar atendimento médico imediato em caso de sintomas como febre, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceiras ou vermelhidão nos olhos, outros sintomas comuns da dengue. A demora para procurar atendimento pode agravar os sintomas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h24, já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. A transferência de recursos e pagamentos feitos pelo Pix, o sistema em tempo real, somaram 17,18 trilhões de reais no ano passado e bateram recorde. As informações são do Banco Central. Ao mesmo tempo, o número de relacionamentos bancários ativos subiu e a quantidade de dinheiro em circulação teve um recuo. De acordo com o Banco Central, o crescimento de transações feitas via Pix foi de 57% na comparação com 2022, quando as movimentações totalizaram 10,89 trilhões de reais. E foram mais do que o triplo do volume de 2021, quando somaram 5,21 trilhões. O Banco Central explica que qualquer pessoa física ou jurídica que tem uma conta corrente, poupança ou conta de pagamento pré-paga em uma instituição participante pode utilizar o Pix. A Polícia Federal afirmou ao Supremo Tribunal Federal que as investigações sugerem até o momento a existência de um esquema de desvio de recursos públicos no gabinete do deputado André Janones. A Polícia Federal pediu ao Supremo a quebra de sigilo bancário e fiscal do investigado, inclusive do deputado, para poder continuar as investigações. Em uma mensagem de áudio divulgada na imprensa, o deputado disse a assessores que parte deles teria que devolver uma quantia do salário para abater um prejuízo na campanha eleitoral de 2016. Em dezembro, o ministro do STF, Luiz Fux, atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República e abriu um inquérito para investigar a suposta prática de rachadinha. Segundo a Polícia Federal, as diligências concluídas até o momento sugerem a existência de um esquema de desvio de recursos públicos no gabinete do deputado André Janones. E o programa ProUni recebe inscrições até quinta-feira. 76% das bolsas oferecidas são integrais. Saiba como se inscrever com Milena Abreu. Interessados em concorrer à bolsa de estudo pelo ProUni, o programa Universidade para Todos, tem poucos dias para fazer a inscrição. O prazo começou nesta segunda, 29 de janeiro, e termina às 11h59 da noite de quinta-feira, 1º de fevereiro. Para o primeiro semestre deste ano, o programa oferece 406.428 bolsas. 76 de cada 100 bolsas, num total de 308.977, são integrais. As demais, somando pouco menos de 97.500, são bolsas parciais, de 50%. As bolsas do ProUni estão distribuídas em 15.482 cursos de 1.028 instituições particulares de todo o país. As inscrições, que lembrando, terminam na quinta-feira, 1º de fevereiro, são gratuitas e devem ser feitas pela internet no portal Acesso Único. No momento da inscrição, precisa informar dados pessoais e dados referentes ao grupo familiar. O estudante pode selecionar por ordem de preferência até 2 opções de instituição, local de oferta, curso, turno e tipo de bolsa. O resultado do programa será divulgado em 2 chamadas. A primeira no dia 6 de fevereiro e a segunda no dia 27 do mesmo mês. Quem não for aprovado em nenhuma das 2 chamadas e quiser participar da lista de espera, deve manifestar o interesse entre os dias 14 e 15 de março. O resultado da lista de espera sai no dia 18 de março. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale.
Notícias de Goiás. 7h28, agora 7h28. E o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Alego, Bruno Peixoto, teve de recuar da sua pré-candidatura a prefeito de Goiânia. Isso depois de avançar várias casas, inclusive negociando potenciais apoios de lideranças políticas e partidos. Mas nunca foi o primeiro nome do núcleo político do governador Ronaldo Caiado para a capital. No entanto, esse recuo não foi aceito pela maioria dos apoiadores de Peixoto. Em grupos de WhatsApp, passaram a metralhar Jânio da Rô. As palavras estrangeiro e paraquedista são as preferidas para citar o fato do ex-prefeito não ter sequer um título de eleitor em Goiânia. Há também críticas sobre a sua capacidade de aglutinar apoio político. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária, em colaboração com o Fisco Estadual, desvendou um esquema de fraudes na isenção de impostos destinada a táxis. Ao longo de 2023, a Força Tarefa conduziu auditorias minuciosas, revelando delitos cometidos por indivíduos que adquiriram veículos sobre benefícios fiscais destinados aos táxis, mas que não exerciam a profissão de taxista ou que, posteriormente, revendiam os automóveis. Em uma ação coordenada com a gerência do IPVA da Secretaria de Estado da Economia, foram autuados 14 motoristas que supostamente burlaram a fiscalização, deixando de quitar os impostos ICMS e IPVA ao se passarem falsamente por taxistas. Essa prática desvirtua a finalidade do uso de veículos, resultando em prejuízos significativos para a arrecadação. A Polícia Civil reuniu robustas evidências das fraudes, sonegação e irregularidades, resultando na instauração de 12 inquéritos policiais. A maioria desses inquéritos já foi concluída, encaminhada ao Poder Judiciário. Os envolvidos poderão responder por crimes contra a ordem tributária, sujeitos a uma pena de até 5 anos de reclusão. Os valores devidos ultrapassam a marca de R$500 mil, incluindo impostos de ICMS, IPVA e outras multas tributárias. E o governo do estado alerta que a vistoria em casa contra a dengue deve ser semanal. A reportagem é de Juliana Carnevale. A Secretaria de Estado da Saúde alerta a população que as vistorias feitas em casa para identificar e eliminar focos do Aedes aegypti devem ser feitas no período de 7 a 10 dias. Esse é o tempo necessário para que os ovos depositados pela fêmea do mosquito se tornem insetos adultos. O alerta é necessário diante do cenário de aumento de casos das doenças transmitidas pelo mosquito em todo o país. Neste ano, já houve um aumento de 10% do número de casos de dengue em relação ao ano passado, com 6.891 confirmações até o momento. A destruição dos criadouros é a principal forma de controle da dengue e de outras arboviroses, como a zika e a chikungunya. O uso do fumacê, que é o inseticida borrifado no ar, somente mata o inseto adulto. Por isso, o governador Ronaldo Caiado pede à população que ajude o poder público no combate à dengue. Vamos cuidar da casa da gente, vamos ter aceito. O cidadão chega, bebe uma garrafa d'água, abre o vidro do carro e joga no meio da rua. Né? O outro está fumando, joga um pedaço jogando lá. Está comendo um sanduíche, joga o papel do lado de fora. Quer dizer, não é possível um negócio desses. A pessoa não tem noção do coletivo. Não é? Quer dizer, que às vezes fico passando, a gente arruma, às vezes pensando, o prefeito arruma aqui o local do cidadão poder pegar o ônibus ali. Aí chegam lá e pregam um papel, o outro lá vai e escreve, o outro lá vai e risca, o outro lá vai e arranca um parafuso. Quer dizer, onde é que está esse resultado? Só faz piorar a vida das pessoas, só faz contaminar as pessoas. Quer dizer, o lixo, a sujeira, é um meio de cultura para proliferar tudo isso. Agora a pergunta maior é o seguinte: como é que nós, em 2024, estamos morrendo com picada de mosquito? Com a tecnologia toda. O que é? Sujeira. Além de contar com a mobilização da população, o governo de Goiás ofereceu aos 246 municípios goianos a estratégia dos gabinetes contra a dengue. A análise de dados permite que se estabeleça quais serão os municípios prioritários para receber maior apoio da Secretaria de Estado da Saúde na vigilância, na assistência ou no controle ao vetor. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h32. E quase 10 anos depois, o São Paulo conseguiu a sua primeira vitória contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Na noite dessa terça-feira, jogo válido pela 4ª rodada do Paulistão, encerrando assim um tabu que já durava 18 partidas. O placar de 2-1 com gols de Calheri e Luiz Gustavo, Arthur Souza descontou no fim e manteve o tricolor em ótimo momento na temporada e aumentou assim a crise do timão, que agora ampliou a sequência negativa para 3 derrotas consecutivas. Invictos na temporada, os São Paulinos seguem mais embalados para a disputa da Supercopa. A vitória mantém o São Paulo na liderança do Grupo D, agora com 10 pontos em 4 partidas. O Timão, que só venceu na primeira rodada, continua com 3 pontos na segunda posição do Grupo C. E um dos grandes ídolos do Flamengo, Gabigol, terminou 2023 em baixa e sem esconder a sua insatisfação com a reserva. Em entrevista ao canal Podá do YouTube, o camisa 10 rubro-negro, em dezembro do ano passado, reclamou que era praticamente o único que não havia recebido uma chance como titular desde a chegada de Tite. Gabigol vai tentar aproveitar o que poderá chamar de primeira chance real. Nos 15 jogos até aqui, desde a chegada de Tite ao Flamengo, ele entrou em 10, porém acabou participando muito pouco e não fez nenhum gol. Ele ainda foi alvo de críticas de torcedores. E agora, com essa nova temporada, ele terá uma nova chance para atuação como titular dentro do clube. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h34. O mês de janeiro de 2024 marca um recorde histórico para exportações do complexo soja aqui no Brasil. Giovanni Ferreira revelou números impressionantes para o grão, farelo e óleo de soja. Análise parcial desse mês, faltando no último dia para encerramento dos embarques, fez um crescimento notável de exportações. No caso do grão de soja, as exportações atingiram a marca de 2.600.000 toneladas, um crescimento surpreendente de mais de 200% em comparação com janeiro passado, que registrou 830.000 toneladas exportadas. O farelo de soja também apresentou um aumento significativo, passando de 1.400.000 toneladas em janeiro de 2023 para 1.900.000 toneladas em janeiro de 2024, representando assim um crescimento superior a 30%. No entanto, o óleo de soja enfrentou desafios, registrando uma redução drástica de mais de 70%, passando de 210.000 toneladas para 50.000 toneladas no mês. Ferreira explicou que essa queda acentuada no óleo da soja está relacionada à retenção da soja pelo produtor, que aguardava uma reação de preços em Chicago e também do dólar, o que não ocorreu.